Boa noite. Tive mais uma vez um problema com o meu microfone. Espero que da próxima vez eu consiga acertar. Mas vou fazer a palestra novamente, sem o público, para podermos não perder a oportunidade de ter essa palestra gravada. Então, hoje nós vamos falar sobre o significado espiritual da crise, considerando que a crise sempre é vista de uma maneira negativa. O que eu quero trazer nessa palestra é uma outra forma de olhar para a crise, como uma maneira positiva. Vocês vão ver no final dela de que ela é positiva sim, e vai nos ajudar a trabalhar com uma emoção que eu considero muito negativa, que é o medo, que salvo a parte do medo que leva mais para a prudência, que realmente nos ajuda a não correr riscos desnecessários, né, de ordem física, emocional, mental, espiritual, seja em que nível for. Fora essa parte, a maioria das vezes em que nós estamos vibrando no medo é algo negativo e que mais atrapalha a nossa vida do que nos ajuda. Então, o significado espiritual da crise, da palestra 183. A crise é uma tentativa da natureza de proceder a mudanças. Se a mudança é obstruída pela parte da consciência que comanda a vontade, o resultado é uma crise a fim de tornar possível a mudança estrutural. Porque a forma com que nós caminhamos na vida, nós temos uma estrutura, uma forma que veio lá da infância, né, sem considerar ainda as possibilidades de outras vidas, que a forma com que a gente vai trabalhando na infância tem a ver com o que a nossa alma traz, mas a gente vai criando estruturas de proteção ou a forma com que a gente encara a vida, e essas estruturas às vezes elas são negativas, não são baseadas na verdade. Então uma mudança precisa acontecer, e é aí que vem uma crise para poder proceder a essas mudanças. Então as crises, elas nos trazem dor, dificuldades, convulsões, incerteza, insegurança. Não gostamos das crises, elas realmente são algo desagradáveis para a gente vivenciar. Então toda crise procura sacudir velhas estruturas de equilíbrio que são baseadas em conclusões falsas e, portanto, são negativas. Tá? Então, aonde a gente precisa mexer com velhas estruturas que não estão alicerçadas na realidade, na verdade, elas precisam sair, porque elas são negativas, elas vão atrapalhar a forma com que a gente vai entender e compreender o mundo. Então, a crise demole e quebra o que é momentaneamente doloroso, mas não se pode pensar em transformação sem ela. Então, a crise, ela é sim dolorosa, mas é momentaneamente dolorosa. Lembrando que toda crise passa e normalmente a gente sai dela mais fortalecido, mais feliz. Então, é uma dor que a gente pode considerar que temos condições de passar por ela. Ela é provisória, ela é temporária. Então, a mudança é parte integrante da vida. Onde existe vida, existe mudança permanente. Existe uma palestra que fala que a vida está correlacionada com movimento. Aonde há movimento, há vida. Até nos seres minerais, nos elementos sólidos da nossa natureza, há uma certa vida, já que há um certo movimento. Mas pode-se dizer que em relação a eles, a vida é praticamente muito tênue, quase nula, porque o movimento é quase nulo. Aonde a vida vibra é onde há mais vida. Então, o que é esse movimento? A mudança vai fazer com que a gente tenha que se mover aonde a vida vai levando a gente. Aonde a gente se nega a caminhar, é onde a crise vem para tentar fazer a gente seguir esse fluxo divino. Então, somente os que ainda sentem medo veem a mudança como algo que deve ser combatido. Então, quanto maior a necessidade da mudança, não pode haver oposição a ela. Se houver oposição à mudança, então, maior a intensidade da crise, certo? Essa é a correlação. As negatividades. Todos nós não somos perfeitos, temos várias imperfeições, tá? Então, as nossas negatividades, eles são falsos conceitos, emoções destrutivas, e por conta dessas emoções destrutivas, nós temos padrões de comportamento que vão influenciando nossos relacionamentos.
Falsas aparências, né? Autoimagem idealizada, a gente parecer ser o que não é, para os outros e principalmente para a gente mesmo. As nossas defesas, que nós vimos bastante na palestra do Amor, Poder e Serenidade, quais são as formas de defesas que eu tenho para não enxergar a dor que ainda está dentro de mim. Então, tudo isso é negatividade. O problema não é que eles existam, o problema é que eles se perpetuam. Por quê? Nada disso, nada dessa negatividade representaria uma grande dificuldade se não fosse pela sua força de auto-perpetuação. Então, qual é a característica auto-perpetuadora da energia? Todos os pensamentos e sentimentos são correntes de energia a nível físico, científico. Embora a gente viva numa sociedade que ela não enxerga os pensamentos e sentimentos como algo palpável, mensurável, é uma coisa que um dia os nossos equipamentos vão poder sim medir a energia que emana dos nossos pensamentos, desejos, conscientes e inconscientes. Em torno de nós, nós temos um campo energético que vai, da mesma forma que nós estudamos os elementos químicos de atração e repulsão, esse campo eletromagnético que nós temos ao nosso redor vai atraindo ou repelindo situações ou pessoas na nossa vida. Então, são coisas, sim, que a gente pode considerar que é uma ciência. E dentro dessa ciência, os pensamentos e sentimentos são correntes de energia, e energia é uma força que aumenta por seu próprio impulso. A hora que você coloca uma energia em movimento, quando você coloca algo em movimento, ele vai se auto-perpetuando. Você pode até esquecer que você colocou em movimento, você vira as costas, mas aquilo lá vai continuar para sempre. A não ser que em algum momento você queira que aquilo mude de direção, pare ou vá ou retroceda. Então você precisa colocar um outro movimento, uma outra força auto-perpetuadora para que aquele movimento que você tinha colocado em movimento no início mude. Existe uma parte da Bíblia que fala que Deus falou assim: no princípio era o verbo. Existem vários, tudo que é passagem bíblica você pode enxergar por várias formas de perceber das facetas dela. Uma dessas, do princípio era o verbo, podemos dizer que é isso. Você coloca em movimento algo que você acredita, acredita que é dessa forma que a vida funciona, é desse jeito que vai acontecer. Então, se eu tenho uma falsa crença de que a vida é um sacrifício, eu coloco em movimento algo que eu não vou percebendo, mas no decorrer da minha vida tudo vai ser difícil para mim. Porque eu coloquei como uma verdade em algum momento na minha vida que a vida é um sacrifício. Então, se as ideias, os conceitos e os sentimentos que cada um de nós temos estão de acordo com a verdade, sendo, portanto, positivos, o impulso o auto-perpetuador da corrente de energia colocada em movimento vai aumentar ad infinitum, para sempre, latim, as expressões e atitudes dos pensamentos fundamentais. Tá? Então, se a gente põe algo em movimento e ele se auto-perpetua, estando ele baseado em verdade, sendo, portanto, positivo, tá ótimo, coloquei em movimento e que assim seja. Porém, se as ideias, os conceitos e os sentimentos são baseados em erros, sendo, portanto, negativos, o impulso auto-perpetuador da corrente de energia colocada em movimento vai aumentar e se reforçar, mas não ad infinitum. Aqui que está a diferença. Quando está na verdade, sendo, portanto, positivo, é ad infinitum. Se está baseado em erro, sendo, portanto, negativo, não vai se perpetuar eternamente. O aumento do impulso negativo encontra seu próprio fim quando a pressão explode. O que é essa pressão? A crise. Então, o que interrompe o movimento auto-perpetuador negativo, baseado em erro? Uma crise. Uma hora a pressão explode. Então, é doloroso, é uma crise. E nós geralmente resistimos a isso com todas as forças. Contudo, imagine se o universo tivesse sido criado de forma diferente e a auto-perpetuação da negatividade também continuasse ad infinitum. Então, ela não continua ad infinitum justamente porque uma crise põe fim a isso.
É doloroso, e lembra, é momentâneo, mas por mais doloroso que seja, é muito importante, para que não essa força autoperpetuadora não continue eternamente. Quando ocorre a crise, há duas possibilidades: reconhecer a mensagem da crise, que sempre é isso que é pedido, ou continuar a fugir dessa mensagem. E normalmente nós escolhemos essa segunda opção, por vários motivos. Primeiro, porque quando vem uma crise, geralmente vem uma crise pequena, e a gente não dá atenção para ela. A gente está tão ocupado com o nosso dia a dia, a gente tem tantos problemas na nossa cabeça, né? Tantos problemas para ser resolvido, correria para lá e para cá. Por que eu vou ficar me preocupando com pequenas coisas que eu nem percebo que existem dentro de mim? Que aí, só fazendo um parênteses aqui, lembrando que nós somos uma sociedade considerada alfabeta emocionalmente falando. Nós somos alfabetos emocionais. A gente não sabe o que sente ou quais são os sentimentos e emoções que vão dentro da gente. Então, quando uma pequena crise aparece, eu nem percebo que ela está ali. Eu nem percebo que houve uma desarmonia interna. Então, o primeiro pedido que eu faço é para a gente estar de olho, prestar atenção nos nossos sentimentos e emoções. Qualquer pequena desarmonia, ela é uma crise e ela precisa ser vista. Então, a gente continua a fugir da crise, não voltando ao assunto, primeiro porque são pequenas crises. Quando elas começam a aumentar, aí elas começam a aparecer para a gente se incomoda. Só que aí a gente tem uma tendência a projetar, a achar um responsável. A culpa é sempre do outro. Então e nossa mente é ótima para encontrar culpados. A nossa mente ela funciona assim. Eu já quero o resultado é esse, me encontro uma equação matemática para que o resultado aconteça. Então a gente não é honesto para querer saber realmente qual é o resultado das minhas ações. Eu vou procurar quais são os culpados para que aquilo ali aconteça. Então, se eu continuar fugindo, e aí vem uma outra e fujo, e vem uma outra e fujo, e vem uma maior e fujo. Então, se a crise não levar a uma mudança interna de direção, fatalmente virá uma crise final. E a pessoa não poderá mais evitar a mensagem da crise. Então, essa crise ela só vai aumentando, vai ficando cada vez maior, até que eu não consigo mais evitar. Vai ter uma crise realmente bem destrutiva, em que eu posso ter as pessoas que têm mais energia, que são mais fortes, elas podem até se orgulhar de passar por crises e ainda permanecer inteiras do outro lado. E isso é de se admirar mesmo, porém está gastando energia numa situação equivocada, porque fatalmente uma crise final virá. Porque a mensagem da crise não pode ser evitada. A gente precisa olhar para as nossas falsas crenças, falsas conclusões, a forma com que a gente se estruturou na vida e coloca em movimento coisas que estão baseadas em erros e negatividades. Então, eu preciso enxergar isso e uma crise final precisa vir para reestruturar e colocar as coisas no seu lugar. Então, se as dores da vida de cada um e na vida da humanidade, porque aqui nós estamos falando de crises a nível individual e crise coletiva, tá? Então, se as dores na vida de cada um e na vida da humanidade fossem encarados sob esse ponto de vista, estar de olho nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, de uma forma honesta, né? Aonde que o outro pode estar em erro, sim, mas aonde é que eu também estou em erro, porque é essa minha parte realmente que contribui para a minha felicidade e o meu desenvolvimento espiritual. Então, se essa dor de cada um fosse encarado sobre esse ponto de vista, o significado verdadeiro da crise seria compreendido e muita dor poderia ser evitada. Então, se eu consigo olhar a mensagem da crise, quando a crise ainda estiver num nível sustentável, eu evito que precisa haver coisas infinitamente piores na minha vida. Então, a gravidade e dor de uma crise não são determinadas pelo fato objetivo. Ela pode ser uma crise externa ou uma crise interna. Então, o que seria uma crise externa? Algo que é visível, né? Uma perda de um ente querido, uma perda do emprego, perda da fortuna, doenças, flagelos naturais, terremotos, furacões, tsunamis,
vulcões, guerras, tudo isso são crises externas, visíveis, a gente consegue mensurar. Só que normalmente nós fazemos um equilíbrio de quanto maior uma crise externa, mais doloroso é. E muitas vezes isso não é verdade. Muitas vezes uma crise interna é infinitamente mais difícil de lidar do que uma externa. Por isso a gente não pode medir a dor com uma régua, porque tem muita coisa que a gente não consegue ver. Então, muitas vezes a necessidade de mudança interior encontra maior resistência e por isso uma crise interna pode ser profundamente mais dolorosa. Então, é possível evitar a crise olhando-se para a verdade interior assim que os primeiros indícios de distúrbio e negatividade se manifestarem. De novo, a gente volta sempre no mesmo ponto. Não deixe o tamanho da crise aumentar. Perceba, começa a se olhar das suas desarmonias internas e veja o que pode ser que a vida esteja querendo te mostrar que está equivocado. Queira olhar para a forma que você se coloca na vida. Mas é preciso uma dose enorme de honestidade para questionar as convicções a que a pessoa se agarra com maior fervor. E aqui eu coloquei uma frase de Freud: nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Então tenham coragem de questionar, sim, todas as nossas certezas absolutas que a gente carrega muitas vezes para nos defender de dor, e a gente nem percebe isso. Aqui, quando eu estava falando com as meninas, eu trouxe muito tem umas palestras que falam sobre imagens, que a gente chega a conclusões equivocadas de coisas que nos acontecem na vida na nossa mais tenra infância, onde a parte do córtex, que é a parte do cérebro responsável pelo pensamento, não está nem desenvolvido ainda para conseguir fazer correlações, mas de algum jeito a gente chega a algumas conclusões equivocadas. Então você vai tomar um banho numa água quente, a mãe te coloca numa banheira, numa água está mais quente que normal, você pode chegar à conclusão de que banho é perigoso. E depois você fica o resto da vida com uma sensação desagradável para tomar banho, você já é adulto, o seu cérebro já é desenvolvido, você sabe que não tem problema nenhum, mas você não sabe dizer o porquê, mesmo que a água seja de água fria, mesmo assim é desconfortável você estar tomando banho. Então, são sérias algumas convicções que a gente tem que a gente não sabe nem de onde que veio, que formou lá na tenra infância. Então, eu preciso ir buscar, porque se alguém pegar e falar assim, ó, por que você tem medo de tomar banho? Eu falei, eu não tenho medo de tomar banho. Eu estou dando um exemplo simples, mas existem exemplos muito mais prejudiciais, quando a gente chega à conclusão, imagens coletivas, né? Homens não prestam, ser mãe é padecer no paraíso, a vida precisa de muito esforço e suor, né? São certas conclusões que podem, em alguns momentos, ou em vários momentos, ser verdades. O problema é quando a gente coloca sempre como uma verdade absoluta para todas as questões. Ali eu estou com um pensamento que está baseado em erro, portanto, é negativo, e eu vou colocar em movimento algo negativo, uma crise vai precisar vir para reestruturar e consertar essas crenças que a gente tem que são equivocadas. Então, olha só, o potencial de vocês é infinito. Se a gente conseguisse colocar em movimento apenas as questões positivas que estão baseadas na verdade, né, é o nosso potencial, é infinito na possibilidade de vivenciar beleza, alegria, prazer, amor, sabedoria e expressões criativas do eu mais interior. Se não acreditarem nisso de verdade, se vocês não acreditarem que é possível viver dessa forma, isso é uma utopia. Então, se não acreditarem nisso de verdade, é porque há crenças que vocês se agarram que precisam ser questionadas. De novo, coisas que só há uma crise, se a gente não faz isso com leveza, como a gente precisa viver na verdade, esse é nosso objetivo último e final, uma crise precisa vir para corrigir essas questões equivocadas. Então, a menor sombra é uma crise, pois ela não precisa estar ali. Só está ali porque demos as costas à questão que provocou a crise. Consideremos as menores sombras da vida cotidianas e perguntemos, qual o seu significado? Então, de novo, autoconhecimento. Tem uma palavra que fala sobre a linguagem do inconsciente. Aprender a linguagem do inconsciente é como você aprender uma nova língua, uma língua nova.
No começo é muito difícil, você não sabe nada do vocabulário, você não sabe nada da gramática, você não sabe nada da pronúncia, e o professor começa a falar e você anota no seu caderno, você faz exercícios, mas quando chega lá, um certo tempo, que você começa a fazer com que flua, a sua comunicação já vai, você vai visitar aquele país e quando você vê, você está falando a língua. A linguagem do inconsciente é a mesma coisa. Hoje somos analfabetos em relação às nossas emoções. E muita coisa do nosso inconsciente vem à tona com sentimentos e emoções que a gente não enxerga e não percebe. Então, quando a gente começa a querer colocar atenção na mensagem que o inconsciente está trazendo, é isso que é. Ó, qual o seu significado? Qualquer sombra, a menor sombra é uma crise. Mas se eu nem enxergo que tem uma sombra ali, se eu nem percebo quando eu estou feliz ou quando eu estou triste, as nossas defesas elas vêm de forma inconsciente para evitar que a gente sinta dor. Mas elas também tiram o nosso brilho de viver, porque é como se fosse uma anestesia, ela anestesia os nossos sentimentos. Então tem momento que você não sabe nem se você está feliz, se você está triste, está vivendo mais como um robô, né? Então vamos olhar para isso, vamos querer enxergar os nossos sentimentos, as nossas emoções, não ter medo deles, e enxergar que uma pequena crise, uma pequena sombra, uma pequena desarmonia é uma crise, e ela pode ser vista antes que a crise se fique muito maior e muito mais dolorosa de lidar. Então, sombras da vida cotidiana, perguntemos. Qual o seu significado? E a pergunta não precisa ter uma resposta fechada, porque muitas vezes a gente já responde e fecha a questão. E muitas vezes é mais importante as perguntas do que as respostas. Porque às vezes a resposta que você encontrou no momento é equivocada, ou ela é parcialmente equivocada, ou ela até faz parte da verdade, mas não é toda a verdade. E quando você encerra um assunto, você deixa de crescer. Você sai de uma estrutura equivocada, que demole, quebra, mas você entra em uma outra estrutura equivocada. Então, lancem as perguntas e imagine as respostas que podem ser a verdade. E o tempo vai trazendo para você a certeza, a segurança que brota de dentro de vocês. E aqui o nosso último slide. Se observarmos o fato e quisermos verdadeiramente encarar o real problema e a mudança necessária, a crise terá cumprido o seu papel. A crise é o educador, é o terapeuta. Então eu espero que com essa palestra eu consiga convencer o intelecto, a parte mental, de que a crise é algo realmente positivo que vem para nos ajudar na vida. E eu gosto muito de falar que muitas vezes os nossos níveis, né, físico, mental, emocional, eles não andam sempre juntos. Normalmente a nossa mente, ela entende e compreende uma coisa antes. Só que no nível emocional precisa de um tempo para se adaptar. Então, a partir do momento em que você entendeu e aceitou e concordou de que a crise é uma coisa boa, não quer dizer que você vai olhar para uma crise e vai falar assim, não, eu não posso ter medo da crise, eu não posso não gostar da crise, porque os seus sentimentos vão relutar contra isso. Eles precisam de um tempo para ir amadurecendo e vivenciando as crises dessa nova forma, porque agora você vai comandar a sua vida de uma forma diferente, para os seus sentimentos e emoções começarem a perceber, por experiência própria, que eles dão conta de vivenciar todas aquelas questões sem se desesperar, e tendo a certeza de que é temporário, vai passar e que no final a gente vai sair mais forte e mais inteiro, mais íntegro nessa caminhada. Então é isso que nós temos por hoje.